Mas geralmente é foto... A grande maioria é foto de ensaio, assim, mesmo, que eu tenho. E foi assim que a Playboy chegou em tu? Não. A Playboy foi uma parada totalmente diferente. A Playboy gringa, ela já tava fazia um tempo que ela já tava fazendo conteúdo de games. E aí, a Playboy BR, ela veio atrás de mim porque eles estavam querendo fazer um programa de games pro YouTube deles. E aí, quando eles vieram atrás de mim, eles pediram, a gente conversou, tive uma reunião com eles e tal. E o diretor da Playboy, ele tava lá no dia e ele pediu pra tirar uma foto comigo, aleatoriamente. Aí eu tirei uma foto com o diretor e aí ele postou no Facebook dele e a Playboy repostou, né, no Facebook da Playboy. E aí, aquela foto na fanpage da Playboy foi a foto mais curtida na fanpage deles. Porque a galera da internet ficou meio tipo... Caralho, vou ver a Nive pelada. Entendeu? E aí o pessoal começou a fazer aquelas campanhas na internet. Nive na Playboy, hashtag Nive na Playboy, Nive na Playboy. E começaram a compartilhar aquilo loucamente, porque foi muito aleatório. Não é como se fosse assim, tipo, sei lá... Tu ia apresentar um programa, e aí, de repente, cara... Acharam que você fosse pra revista e acabou indo. E aí a Playboy veio atrás de mim e falou, olha, então, sabe o que é? A galera tá falando aqui, a gente tá cogitando a possibilidade, entendeu? E aí, só que quando eles falaram comigo, foi interessante porque, assim, antes da Playboy, um ano antes, mais ou menos, eu tinha recebido um convite de uma revista, também, do mesmo teor. E na época, eu não aceitei... Porque na época eu conversei com a minha mãe, eu falei com ela, falei, o que você acha, mãe? E aí minha mãe falou pra mim, olha, eu acho que você não deveria fazer, porque eu acho que você ainda vai receber um convite de uma revista melhor, na época que ela era, tipo, sei lá, a segunda melhor, não sei. Você vai receber um convite de uma revista melhor, e eu acho que você vai ficar mais famosa, você vai receber uma proposta melhor, entendeu? Tipo, financeira, inclusive. E eu falei, mas tem certeza? Mas esse dinheiro seria bom, ajudar a gente em casa e tal. Então, na época, eu pensei bastante, principalmente por causa do financeiro. E aí, minha mãe falou assim, fica tranquila com isso, minha filha. Quando você estiver na Globo, você me ajuda. Olha que agora que você pode ajudar, ó. Olha que bruxa. Fala, minha mãe é bruxa branca. E aí, eu falei, ela é bruxa do bem, graças a Deus. Mas a minha mãe é bruxa branca. E aí, ela falou isso pra mim e eu falei, então, beleza. E rejeitei a proposta. E aí, quando veio a proposta da Playboy, aí a Playboy me convidou para fazer segundo ensaio, que é o ensaio que fica dentro da revista. Tá. E aí eu falei, não vou fazer. Minha mãe falou aquilo para mim, lembra? Minha cabeça, fiquei. E aí eles falaram, tá bom, então, eu falei, só topo se for capa. E eles falaram, então, pensaram um pouco, fizeram um doce ali e depois me convidaram para fazer a capa. E aí, na época, eu parei, assim, eu pensei muito sobre aquilo. É claro, não é uma decisão fácil, assim, que você toma. É expor uma privacidade que até agora não tinha sido, né? É muita exposição, né? Então, na época, eu conversei com várias empresas que trabalhavam comigo, todas as empresas que trabalhavam comigo, e perguntei, o que vocês acham? O que vocês acham? E todas elas falaram pra mim que acharam que era positivo. Fato é que se você abre a revista... Todos os patrocínios, acho que, sei lá, tem um que não é, mas quase todos os patrocínios da revista são patrocínios de games. Então, todas as empresas que na época eu conversei, todas elas tanto me apoiaram quanto patrocinaram a revista. Que interessante. Sabe? Pagaram anúncio pra estar na revista. Todos os gamers devem ter visto, né? Então. Então, assim, foi um negócio muito interessante por causa disso, porque foi um momento em que eu percebi que realmente não seria negativo pra minha carreira. Seria pelo contrário. Uma marca totalmente não endêmica vindo atrás de mim. Eu fui a primeira capa da Playboy que veio do ambiente da internet. E eu não vim nem do YouTube, que era o mais mainstream naquela época, né? Eu vim do esporte eletrônico. Então, era uma parada surreal, assim. Fato é que fez um boom gigantesco. E fato é que a minha revista foi eleita a melhor do ano. Passei na festa da Luana Piovani, sabe? Aí sim. Então, a minha revista foi
vendeu pra caramba, assim, sabe? Foi muito bacana. Caralho, que maneiro. Então, assim, foi um negócio, no final das contas, foi um negócio super positivo. Não só pra mim, quanto pro esporte eletrônico. As pessoas acham que não, mas toda vez que a gente faz um negócio que tá totalmente fora, assim, a gente quebra um paradigma dentro da parada e faz com que outras pessoas de fora vejam, tipo, nossa, peraí, quem é essa pessoa? O que ela tá fazendo? Como foi quando eu comecei a apresentar o Start na Rede Globo, sabe? Como foi quando eu comecei a apresentar, ser uma das apresentadoras ali do Big Brother também, e, tipo, quem é ela? De onde ela veio? Ela veio do esporte eletrônico. Você traz o esporte eletrônico. Né? Você traz marcas que, de repente, assim, não endêmicas, que não pensaram em investir no esporte eletrônico, você traz pra dentro. Como é o caso, assim, tipo, sei lá, cada recorde que o Gaules bate na Twitch. Quando o Yoda fez o Yo Talk Show, que foi um bagulho bizarro, assim, que ele pegou cento e tantos mil views na parada. Então, assim, toda vez que você tem alguém do esporte eletrônico que se destaca de uma forma muito estrondosa, assim, pra fora do esporte eletrônico, isso é positivo pra todo o mercado, entendeu? E, na realidade, foi assim, pensando nisso, depois que eu fiz a Playboy, que eu quis trabalhar na televisão. Pra fazer o esporte eletrônico chegar mais longe. Foi ali a minha meta. O fato é que, assim, no mesmo ano que eu fiz a Playboy, poucos meses depois, eu fiz eu bolei um piloto, porque eu queria vender pra televisão. Eu falei, eu quero ter um programa de esporte eletrônico na televisão. Aí eu fiz um piloto, todo bonitinho, roteirizei, chamei alguns amigos pra me ajudar. Aí eu chamei o Gordox pra apresentar junto comigo, era eu e o Gordox apresentando, a gente chamou o BRTT pra ser o primeiro convidado do programa. E eu dei o nome do programa de eSport TV. E na época, o eSport TV, a Globo, tipo, eu fui registrar o programa, ainda não existia, né, o eSport TV da Globo. E aí eu fui registrar o nome, e o nome já estava registrado pela Globo há 3 meses. Caraca! Olha isso. E aí eu falei, não, então tá bom, significa que estamos sintonizados. E mesmo assim, fiz vinhetinha do programa e tudo, com o nome de eSport TV e mandei pro Sport TV. E aí, pouco tempo depois... Não lembro quanto tempo depois. Eu acho que na época, se bobear, eles já estavam namorando o Gordox ali. E aí, pouco tempo depois, eles contrataram tanto eu quanto o Gordox. Que legal. Visão foda isso daí, pra ser sincero. E aí começamos lá o eSport TV, né? Que eu e o Gordox fomos os primeiros apresentadores lá do E como foi essa experiência? Foi algo diferente pra você, imagino. Foi bem diferente, na realidade. Tu tinha que ir pro Projac? Não, o eSport TV não era no Projac, mas era lá no Rio de Janeiro. O eSport TV, ele não foi tão diferente, porque eu ainda falava necessariamente com a galera da internet na mesma Era a mesma linguagem. Era a mesma linguagem. Mas foi uma coisa que eu tive que aprender a adaptar pra tudo que eu fui fazer depois na televisão, sabe? Porque não é a mesma linguagem. O jeito que a gente fala aqui, que a gente fala às vezes muito rápido, inclusive, quando você tá, sei lá, na Globo, no domingo, na hora do almoço, tem, assim, uma senhorinha que tá assistindo você também, sabe? Você não pode falar daquele jeito tão rápido, senão ela simplesmente não entende. Não sintoniza. Ela não entende o que você tá falando. Então, eu tive que passar por esse processo, inclusive, com vários diretores lá. Foi muito interessante. E aí tem um treinamento? Não houve um treinamento, mas houve um papo, um negócio, eles analisando o que eu já fazia, falando, olha, isso que você faz é assim, e se a gente fizer um pouquinho mais assim? E foi grandioso pra mim, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com gigantes do entretenimento lá da Globo, inclusive o Boninho, sabe? Caralho. Pessoas gigantes lá. E ter realmente esse feedback que é valiosíssimo, né, pra mim, assim, pro meu trabalho. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, na época, no começo, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, como né? todos nós como aqui. Como todos nós. Então, assim, como todos os casters daquela época também, se você pegar os casters de hoje em dia, tipo, você pega assim, por exemplo, o Tichinha, dá o exemplo dele que é amigo meu. Pega o Tichinha hoje em dia e pega o Tichinha em 2013, que foi na época que eu comecei, gente, não tem comparação. O trabalho do cara fez assim. E isso é padrão para todo mundo que trabalhava naquela época, porque a gente fazia um negócio que não era profissionalizado. E não era mesmo. A gente fazia do jeito que a gente queria, do nosso jeitinho. Hoje a gente pode continuar com o nosso jeitinho,
Só que sabendo o que tá fazendo. Só que sabendo o que a gente tá fazendo. Então, quando eu vejo os meus vídeos do começo, era ridículo, entendeu? E aí, depois disso, eu fiz vários cursos. Eu fiz locução, eu fiz interpretação para TV, eu fiz jornalismo, ainda voltado para games, né? Eu fiz vários cursos justamente para aprimorar o meu trabalho. E hoje, eu ainda, depois de todo o know-how que eu tive com diretores, televisão e prática de 7 anos, hoje eu me considero uma boa apresentadora, mas naquela época eu era uma apresentadora medíocre. Mas tudo bem, eu tava fazendo um negócio que ninguém sabia fazer muito bem, entendeu?